Boa tarde, amados ouvintes. Toda honra e toda glória ao nosso amado Deus. Lembre-se que é tudo dele, por ele e para ele. Sejam muito bem-vindos a mais um programa cheio de boas vibrações. Opa! Cheio de boas vibrações e sorriso no ar. São 15 horas e 14 minutos. Nós estamos começando um programa maravilhoso. Mas antes de mais nada, nós vamos ouvir um louvor para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e também para dizer que Ele é soberano nas nossas vidas. Vamos ouvir agora Gabriela Rocha, Creio que Tu és a cura, e eu ofereço a todos os ouvintes, já agradecendo pela sua audiência. Não saia daí que nós voltamos já já. Você está ouvindo o programa Voz de Nova Contagem. Estamos de volta com o programa Voz de Nova Contagem. E hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Tássio, que já está aqui conosco no estúdio da Rádio Missões FM. Daqui a pouco a gente vai bater um papinho com ele. Mas antes eu queria deixar um recadinho para vocês. Hoje nós temos o sorteio de um kit de salgados, mais um refrigerante, lá da Du Salgados. Mas para você ganhar, você precisa participar. Mande sua mensagem, peça seu louvor, faça uma pergunta para o professor. De alguma forma você precisa participar. Mande um abraço para nós. Nós vamos estar por aqui, na sua companhia, com um programa recheado de coisas muito boas, como sempre. Hoje também nós vamos falar daqui a pouquinho das cartinhas. Professor, vou aproveitar a presença do professor para ele ler a cartinha, porque o professor lê muito bem, né? Professor de quê? Educação Física. Educação Física. Pessoal, então vamos aqui começar o nosso bate-papo com o professor. Professor Tássio, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Já queria deixar aqui meu agradecimento. Seja muito bem-vindo. E você está preparado para as perguntas pauleiras que a gente vai fazer aqui? Estamos preparados. Mas eu estou brincando, porque aqui é tudo muito light, tudo muito maravilhoso. Professor, boa tarde. Como você está? Boa tarde. Paz do Senhor Jesus a todos os meus ouvintes, aqueles que irão ver pelas mídias sociais aí. Tudo bem, estamos bem, prontos para dialogar. Pretendo não sair daqui preso. Meu Deus, mas isso aí não nada para mim com Samuel não, né? Não, nós E Samuel, não deixa ele aqui sozinho fazendo o programa e raspa fora? Não, bom, vamos assumir as nossas responsabilidades. Ai, meu Deus do céu. Gente, isso aí é tudo brincadeira, viu? Porque crente não vai preso, jamais. Vai. Só os do dia 8 de dezembro? De janeiro? Tássio, é muito bom ter você aqui conosco. Nós vamos começar aqui, porque o tempo aqui, Tássio, passa tão rápido. Quando você assustar, já foi. Então você que é professor de educação física, você trabalha na rede pública? Eu trabalhei na rede pública, na rede privada também, já há anos, né? Eu falo que estou na escola desde, já vai fazer mais ou menos uns 30 anos pra gente se entregar. Eu comecei na escola, da escola eu fui para ensino médio, graduação, pós-graduação, já comecei a trabalhar antes mesmo de formar e estou até hoje aí, né, dentro de escola, né, hora pública, hora privada, às vezes nas duas, né, como eu estive nos últimos 5 anos trabalhando. Gente, ele falou que está na escola já há uns 30 anos. Deve que ele está falando de quando ele estudava, porque ele tem cara de ter uns 30 e poucos. Isso. Então é desde quando você estudava, esses 30 aí? Isso. Eu comecei, né, fase de estudo e aí comecei a graduação e já comecei a trabalhar aí mais ou menos 15 anos a 20 anos, para trabalhar na área da educação. Muito bom. Eu já pensei, sabia? Teve uma época que eu cismei que eu tinha que ser... Olha a minha cabeça. Eu cismei que eu tinha que ser professora porque eu gostaria de contribuir com as crianças, mas tinha que ser criança. De contribuir para que elas fossem um bom cidadão, sabe? Questão de respeito. Eu tinha trabalhado na escola e eu via assim, cada coisa tão absurda, assim, sabe? Os pais fazendo as crianças... Contribuir para que as crianças fossem crianças ruins. Entende? Os meninos eram até bom, mas a atitude dos pais era tão vergonhosa. Aí eu pensei, puxa vida, a gente precisa ajudar essas crianças, ensinar elas a respeitar, porque elas não têm isso dentro de casa. Era o meu pensamento. Depois eu pensei, o quê?
nem tô querendo nem ter filho, imagina eu vou cuidar do filho dos outros. Se o pai não está aguentando, imagina o professor. É verdade. Eu falei, não, gente, o professor está ali para ensinar, né? Tássio, quais são os principais desafios que você enfrenta atualmente em sua sala de aula, nas salas de aulas? Eu consigo separar assim duas formas, sabe? A primeira pensando no aspecto do aluno. Nós temos dificuldade muito com o aluno, até mesmo se tratar desse aspecto que você falou. Uhum. Porque hoje nós recebemos alunos com falta de respeito total, né? E aí a gente tem então um tempinho a mais para a gente contextualizar isso aí, que eu imagino que vem dentro do caráter que você colocou. O aluno hoje ele chega na escola assim, sem respeito algum. Claro, a gente está tratando, não todos, né, mas com a maioria da vivência que nós temos. Aí por quê? Falta de exemplo, principalmente, né, nós estamos aqui, né, na nossa área aqui de Contagem, na região, né, da Vargem das Flores. Uhum. São alunos que, né, é a realidade nossa, com dificuldade financeira, de estrutura familiar. Então, assim, a gente tem alunos, né, a gente encontra, né, nas escolas alunos que às vezes não conhece o pai, às vezes a mãe está envolvida com drogas. Então, assim, aí a gente vê qual que é o ambiente que esse aluno passou até chegar antes da escola, né, dentro que você mesmo, né, propôs. Então, assim, são alunos que vêm de uma dificuldade muito grande em casa, não tem essa chamada base familiar e, consequentemente, chega lá na escola aquele aluno despreparado. E aí confunde-se muito, né? Eu falo assim, eu dou aula de educação física, professor de português, dá aula de português, mas a escola não é para você educar o aluno no sentido de respeito. Isso aí a gente, né, principalmente o pessoal mais antigo fala, vem de berço, Sim. né, vem de casa, o respeito, a educação, um boa tarde, bom dia, pode ser ensinado na escola, né, deve ser ensinado, mas se esse aluno com 2 anos, com 3 anos, 7 anos de idade não aprendeu, ele chega lá na escola com 8, 9 anos de idade, faltando tudo isso aí, e talvez é a grande dificuldade que nós temos. E aí nós pegamos aqueles alunos descompromissados, nós pegamos aqueles alunos que o dito popular, né, não vai dar nada para mim, ele fala não vai dar nada para nós, e aí é a dificuldade que o professor tem dentro de sala de aula hoje em dia. Talvez seja o maior problema, né, de embate mesmo, que seja essa falta de respeito que nós enfrentamos com os alunos. E coloca ainda assim um outro problema, né, aliado a este aluno, nós temos um problema do sistema, porque eu acho que é uma das coisas, até, né, como eu disse anteriormente, que eu acho como assim um problema seríssimo, que é essa chamada, a questão de o aluno ser aprovado automaticamente. Uhum. Quando foi iniciada a questão de ciclos, né, lá nos anos 90, nos anos 2000, melhor dizendo, lá do Fernando Henrique Cardoso, o aluno não toma bomba, o aluno vai ser aprovado automaticamente. Acho que foi a pior coisa que se fez para a educação. E isso nós vemos resultados hoje, porque a ideia, né, sempre é uma ideia boa, mas na prática ela não surge como uma questão assim, viável, porque hoje nós temos a nossa realidade hoje, o aluno ele é descompromissado, como eu falei, ele não faz nada, não respeita, e consequentemente, né, isso traz uma nota lá embaixo, e chega como nós, né, tivemos agora a orientação da prefeitura, tem que passar esse aluno, digamos assim, de qualquer forma. É um problema gigantesco que nós temos hoje. Mas aí, os pais, eles prestam tudo bem isso, Tássio? Porque, por exemplo, meu filho não está indo bem. E aí as notas dele estão muito ruins, não tem condições, o menino não sabe ler direito. Porque eu percebo que as pessoas, os jovens, os adolescentes, inclusive eu conheço pessoas que não sabem ler, mas assim, que estão estudando, tipo... tem um ensino fundamental que é do primeiro ano, primeira série, até o 9º ano, né? Eles são divididos em 2 etapas, Fundamental 1 até o 5º ano e Fundamental 2 do 6º ao 9º ano. Então, e o pessoal, os meninos do Fundamental 2, eu conheço vários que eles não sabem ler. Sim, sim. E aí os pais, eles não questionam, por que meu filho passou, ele não está sabendo ler, eu boto ele para ler, ele não sabe ler, ninguém questiona, está tudo bem para os pais? Assim, o ideal, não é nem o ideal, né, de formação tem que ser feito o aluno do primeiro ano, até no máximo o 2º ano ele já tem que estar com sua leitura, Uhum. ele tem que estar lendo. Mas é a realidade que você falou. Eu tenho alunos de 7º ano, 8º ano, 9º ano, que assim, eu posso dizer que ele não sabe ler, não consegue ler. Você dá uma folha para ele, ler esse texto aqui, que é normal, você vai ler, eu vou falar uma palavra errada, Sim. vou pular uma coisa ou Uhum. outra. Mas sim, mas é o texto inteiro, com dificuldade, não tem entonação,
não tem pontuação, não tem vírgula, não tem ponto. E aí cai no contexto que ele colocou, que são as famílias. Algumas delas talvez desdenhem, não se preocupem com isso, né? Mas as famílias que buscam, que correm, nós temos denúncia que foi feita até para o jornal, Portal R7, Sana Record, de pais aqui na prefeitura que falou assim, olha, eu não quero que meu filho passe, meu filho não tem condições de ser aprovado porque está 10 vezes dentro dessa circunstância, não consegue ler, não foi alfabetizado, não consegue fazer contas básicas, né, de matemática, não está lá no 6º, 7º ano, e aí como eu falei anteriormente, essa política de passagem, de si, o aluno tem que ir de qualquer forma, passa esse aluno. E aí vira um problema. E aí mesmo que a família questione, nós, ano passado tivemos, este ano novamente, tivemos um documento, vários considerando a LDB, considerando os PCNs, considerando todas as diretrizes básicas, resumindo, né, sendo direta, por isso que eu brinquei no início. Você, professor, você é obrigado, ele te induz, né, o obrigado aqui entre mas você induz a passar este aluno, e ainda como nós temos casos de família que questionam, de qualquer forma, esse aluno ele é aprovado. Nós tivemos um caso, né, eu vou até evitar dizer nomes aqui, né, de escolas, sim, claro, documentados, isso é vídeo para todos. Né, numa escola que eu trabalhei, que os alunos foram reprovados pelos professores por não ter condições. E aí, chegou lá no ano seguinte, a SEDUC veio, Secretaria de Educação de Contagem, falou, não, esses alunos têm que aprovar, se aprovar e tudo mais, porque tem que passar. E aí mesmo que às vezes a família questiona, aqueles que questionaram, alguns realmente ficaram, mas outros, mesmo assim, não são muitos alunos para serem reprovados. E aí, hoje em dia, né, nós trabalhamos muito questão de números, né? Então, é o número. Se sai lá, a política da cidade tal, tem um número alto de reprovação, né, vai um índice lá embaixo, isso também interfere em recursos. Então, eu acho que o grande problema é esse. Que aí é a prefeitura, né, de Contagem, mas qualquer outra cidade, né, infelizmente, essa é a realidade não daqui, aqui nós vivenciamos, né, mas está o Brasil afora. Elas, igual eu falei, eu vou usar o termo mais uma vez, entre aspas, nos obriga a passar como professor os alunos, até porque se o índice de reprovação for muito baixo, vai vir um recurso menor, e aí, consequentemente, vai passando esses alunos, mas o conhecimento raso, ou até vezes nada, nenhum. Então, mais uma vez, é sobre dinheiro, né? Normalmente, sim. Eu ia te perguntar em relação às outras cidades, essa questão, se era geral, É um aspecto, sim, geral, sim. Eu já trabalhei no Estado, né, pelo Estado de Minas Gerais. Já trabalhei Prefeitura de Ribeirão das Neves, Prefeitura de Nova Lima, Contagem, porque é uma política nacional. E aí, onde se tem um governo de esquerda, essa política, eu vejo que ela é mais aprofundada para esse contexto. É o caso aqui de Contagem mesmo, que nós acabamos de citar esse exemplo. Ano passado houve esse problema de vir orientação da Secretaria, né, nos direcionando, passa. Este ano, Estela, teve um absurdo que eu nunca, né, havia visto, porque há uma lei, veja aí, tem uma lei que diz, olha, o aluno, no máximo 25%, ele tem que ter de faltas no decorrer do ano. Faltas injustificadas. Faltou, fui passear, enfim. Sim. Isso fora as faltas que o aluno tem durante o ano, é plausível por atestado médico. Sim. Tem alunos que isso aí no nosso vai dar cerca de 50 faltas, no ano letivo 200, são 200 dias letivos, o aluno até 50 vezes, né, a lei, digamos assim, permite ele faltar. Este ano eu tenho alunos que faltaram 60 dias, 70 dias, 80 dias e foram aprovados. São alunos do 6º ano, do 7º ano, que é o chamado ano que não tem reprovação. Então, assim, eu acho que é uma vergonha, porque como é que você tem um aluno com 80 dias de falta, ele vai ter o conhecimento, ele vai ter adquirido aquilo que foi passado durante o ano. Então, é um absurdo. Eu vejo isso como erro, inclusive fere essa lei que diz que não pode aprovar alunos, né, no caso, eles falam, ter a retenção de alunos, né, com essas faltas acima de 25%. E eu vejo um problema, vou, né, delongar aqui na resposta, eu faço um paralelo hoje com a polícia. Que a polícia hoje, ela prende, aí, né, os órgãos vai lá e solta. Prende o cara hoje, aí vai lá na audiência de custódia, vai solto, o policial fica lá, o cara vai embora. Prende daqui um mês agora. O que isso acontece? Gera, né, e a realidade, eu conheço alguns, não muitos, mas poucos policiais falam, que isso acaba o quê? Desmotivando.
Porque o cara prende, solta, prende, solta, prende, solta. O policial falou assim, eu vou correr o risco, tomar tiro, o cara já sabe que eu vou lá atrás dele, ele querer, eu correndo o risco de deixar minha família, sendo que o governo, né, vou dizer o governo no sentido mais amplo, né, vai pegar e vai soltar esse bandido, ele vai querendo afrouxando. E isso eu estou vendo dentro da educação. O professor, que igual você comentou, ele chega formado, né, lá da universidade, da faculdade, todos cheios de ideias, vou fazer isso, vou aplicar aquilo e tudo mais. A hora que ele encara a realidade, aí vai desmotivando. Aí você tenta um ano, tenta dois, no quinto ano, terceiro ano diante, você já vai se, vamos dizer assim, afrouxando as rédeas por causa disso. Porque você vê o trabalho do professor sendo em vão. Você vê aquele aluno que se dedicou, se esforçou, parabéns, nós vamos incentivá-los, vai passar. Mas os alunos, ao que vejo a educação se tornando cada dia pior, eu falo isso dentro da rede pública, porque o bom aluno que se dedicou, se esforçou, fala assim, mas peraí, o meu colega não veio, faltou metade do ano, está sendo aprovado como eu. O meu colega foi tão mal, ele não fez aquele trabalho, a prova dele foi ruim, passou de ano como eu. O que eu vejo isso acontecendo? Uma desmotivação. Aí aqueles chamados, não vou chamar poucos, né, mas aquela porcentagem baixa de bons alunos, né, que seriam os alunos exemplos dentro da sala de aula, eles acabam sendo desmotivados em virtude dos outros que, né, digamos, não fez nada e passou, e consequentemente o professor, que ele se esforça, dedica, não, esse aluno que não tem condições, e sente-se pressionado a passar esse aluno, independentemente daquilo que ele fez durante o ano. Tássio, você deu um exemplo aí em relação aos policiais, né, que prende a justiça solta. E por um lado, desmotiva os policiais, e por outro lado, aquele criminoso, aquela pessoa que comete tanto ilícito, tantas coisas, ele vai sentindo que não há punição para ele, que ele não é punido, né? Então gera uma grande impunidade para todo mundo, sensação de impunidade, e ele vai continuar fazendo, porque ele não é punido, ele foi preso, ele foi solto, ele foi preso, ele foi solto, ele foi preso, ele foi solto. Então ele também prejudica tanto os policiais, que acabam se desmotivados, mas também o próprio indivíduo, que acha, tipo assim, não vai dar nada para mim. Exatamente. Né? Uma outra questão também, da questão da escola agora. Aí o aluno não faz nada, igual você citou aí, né? Dois tipos de aluno. Aquele que não faz nada e passa, mas também a gente vê, por um lado, a questão do Estado, que não está nem aí, porque as pessoas precisam entender que o Estado, ele quer mesmo as pessoas ignorantes, eles não querem as pessoas ali focadas, buscando conhecimento. Sim. A gente precisa entender que o Estado não quer isso. E aí, por outro lado, também tem a família, que não tem nenhuma responsabilidade com aquela criança. Porque o Estado, ele não vai lá, ele não quer saber se o seu filho está ótimo na escola, ele não quer saber. Quem precisa saber também disso são os pais. O familiar precisa estar acompanhando. E eu vejo assim, que eu já ouvi várias histórias de pais que não abrem sequer a mochila do aluno nenhuma vez por mês. Eu vejo assim, nós comentamos também lá no início, você falou uma da família. A ausência da família é um dos principais problemas. Porque ainda que o Estado, ele quer que esse aluno esteja lá simplesmente por números, eu vejo dessa forma, o aluno está lá por número. Sim. Por número no sentido de ter, nós temos 90% das nossas crianças nas escolas e 95% das nossas crianças passando de ano, aprovados. Só que o que nós temos de número, de realidade, comparado ao mundo, isso é vergonhoso. Vergonhoso. O Brasil, se eu não me engano, de 80 países, ele está em 56 a posição. De 80 países. Assim, os nossos números nós temos aqui no Brasil, ele é vergonhoso. Então, assim, a gente parte, né, de contagem, mas no Brasil todo, como você falou anteriormente. Porque essas pessoas estão sendo aprovadas, né, esses alunos, ou talvez melhor dizer, né, a nomenclatura, isso não pode dizer aluno, tem que ser estudantes, né, eles mudam as palavras, né? Então, assim, esses estudantes, eu tive agora, né, nós finalizamos agora o nosso ano letivo, eu entreguei o boletim, né, para os pais, falei assim, pai, e aí fica o recado, né, para quem está nos vendo e nos ouvindo. Pai, olha o boletim, né, melhor dizendo, do seu estudante. O boletim do seu estudante, do seu filho, está lá com a nota 60, 61, 62, 63, posso saber que ele foi empurrado.
O sistema empurrou o seu aluno. A nota dele, na realidade, foi 40, 45, 50 pontos. E aí, como eu disse, por essa indução, o aluno vai ter que ser aprovado. Aí fala assim, não, mas você tem que dar a ele chances, oportunidades, meios de se recuperar. É isso que vem, né? Você dá chance o ano todo. Eu dou atividade para o aluno o ano todo. Eu dou uma folha que só copia, pega essa folha, só copia. O ano todo, uma vez, duas vezes, você pega o menino pelo laço, e o aluno não faz. Porque aquilo que eu falei anteriormente, não vai dar nada para nós, é a forma de, professor, vou passar de qualquer jeito. Porque, como eu falei, essa política está adotada a partir de 2000. Só que lá ainda segurava um pouquinho. Dos tempos para cá, dos últimos 10 anos, não pode ser qualquer um. O aluno tem que ter um conhecimento muito raso para ele ser reprovado. Tem que ser uma situação muito atípica para ele ser reprovado. E aí vai passando esses alunos. Né? Eu quero até que ver se esse discurso, essa fala, ela ganhe proporção. Sim. Porque eu acho que é um problema. Assim, o país ele não vai para frente sem educação. Não vai para frente sem ensino. E as pessoas, eu falo assim, de órgãos do governo, querem o que você falou, justamente isso. Quer ter número, mas as pessoas sem o aprendizado necessário. Eu falei para esses pais dessa reunião que, olha o boletim do seu filho, porque às vezes ele vai chegar lá na entrevista, lá no BH, na Ambev, nessas redes, enfim, no supermercado, na saída, falar assim, olha, pega essa folha aqui e lê para mim. Você vai se deparar com uma triste realidade. O seu filho não vai conseguir ler uma folha. Pega, faz essa conta básica aqui de matemática, de divisão. Vai estar no primeiro ano não conseguindo fazer essas contas. Eu tenho até aqui alguns casos para poder até mostrar, porque é vergonhoso, é um absurdo os alunos que a educação pública hoje brasileira está se formando. Mas você falou que tem alguns casos, como que são esses casos para você mostrar? Eu vou trazer aqui para você, olha. Tem um caso aqui de aluno, olha, eu não sei se, né, se os ouvintes vão conseguir ver, mas tem telespectadores. Eu vou deixar até com o motivo aqui, só para a gente tentar um pouquinho omitir, depois eu vou até publicar com vocês. Isso aqui, olha, é uma redação, aqui, ó, aluno, aqui, ó, do 9º ano. Leia um pouquinho para mim, as 3 primeiras vezes. Tenta ler. Tá, eu vou tentar ler. Eu acho que eu estou me exifosado demais, mesmo tro, sempre corretado, caderno, sempre faço as atividades. 9º ano. Isso é um aluno do 9º ano. Do 9º ano é a antiga da 8ª série. Porque a gente é outra série, né, Samuel? Eu também, eu acho que meu ano foi o último mesmo da 8ª série, passou. Né, agora o 9º ano. Isso o aluno falou assim, olha, faça uma redação para vocês fazer uma autoavaliação. Aí saiu esse resultado. Eu quero ler mais um pouco. Pode. E eu também participei do Osivão. É jogos escolares. Mas o que seria? A palavra. Seria Orivão. Orivão? Como se fossem as Olimpíadas. Ah, sim, Orivão. Participei da queimada e vôlei. E Mazi, o meu time ganhou a queimada e Nazi semifinal com nós perdeu, mas e Protati e se diverte. Foi bom, mas foi difícil, mas faz o que eu ainda sou um bom aluno. Tem alguma. Tá bom. É difícil. Então, este aluno aí, ele passou de ano. Ele foi aprovado. Esse aluno, o meu voto de ver, obviamente a gente não é dono da verdade, mas o que eu penso seria uma realidade. Esse aluno nós deveríamos ter parado esse aluno lá no 2º ano, no 3º ano, falado que vamos corrigir isso aí. Não é você reprová-lo como uma punição. E reprová-lo no sentido que, olha, vamos readequar, vamos ajustar isso aí. Por quê? Senão você vai chegar lá no 9º ano escrevendo dessa forma. E está aqui a prova da realidade. Aqui, eu tenho outro aqui, ó. Tá, eu tenho outro que olha a letra desse autor. Esse que eu acho que posso editar, porque quem vai ver depois no tempo. Olha a letra deste, ocultar aqui o nome, deixar o nome. Então, assim, são. Deixa eu ver. Mas aqui, eu fico assustado com isso, mas o fato do governo, do Estado, não tá nem aí, ok, porque eles não estão nem aí mesmo para nós.
Mas os pais, isso aí me deixa mais indignada, Tássio. Como é que o pai de um aluno da 8ª série com um negócio desse daqui, provavelmente ele não sabe nem que o filho escreve assim. Aí você tem que, ó, faço, né? Escreveu faço com S, mase, era mas. Então você vê quase todas as palavras aqui. Quase todas as palavras completamente erradas. Então, participei, seria a palavra, escreveu P-A-T-I-S-I-P-E-I. Então, mas é o que a gente tem hoje em dia na sociedade como sim. Muitas das famílias entregam para o governo fazer a educação do seu filho, o governo não tem condições, não vai fazer e não faz o acompanhamento. Eu falo com vocês, Stella, se o pai acompanha o filho, ele pode estar em qualquer escola pública, que ele vai pelo menos sair dentro daquele desesperado, né? Ele não vai ser destaque. Eu digo assim que eu tenho um privilégio que nos últimos quase 6 anos da minha vida, eu trabalhei em uma das melhores escolas de Minas Gerais. E trabalhei na rede pública. Então, assim, eu tenho a vivência tanto do melhor quanto, né, do mais precário. Nas duas realidades, todas têm suas dificuldades. Então, eu sei que o aluno de escola pública não vai, infelizmente, se comparar ao aluno de uma escola da rede privada, né? É um outro problema que nós temos. Mas ele, pelo menos, vai sair, você vai chegar lá no 8º ano, no 6º ano, essa redação aqui ele vai conseguir escrever. Ele vai conseguir ler se o pai estiver próximo. Aí nós temos o quê? É dever do Estado e obrigação da família. Aí fica, né, na lei. Aí um joga para um, outro joga para o outro, e fica o dever mal feito, o que é para se cumprir, não cumpre, né, o chamado meia-boca. O pai não acompanha, é o que você está falando. Se o pai não acompanhar, o aluno está lá, como nós temos aqui, ó, 6º ano não sabe ler. Aqui, ó, eu trouxe um número aqui, olha, no contexto geral, olha, do IDEB, aqui na nossa cidade. Os alunos iniciais tiveram, né, dos anos fundamentais, a nota de 5,6, os anos finais 4,6. A meta do MEC é de pelo menos 6 pontos, né, em 10 pontos. E isso é no Brasil todo, com as escolas formando alunos, né, estudantes abaixo da média. E ainda quem não sabe ler, está formando. Né? Nós tivemos agora a formatura do 9º ano, de várias escolas, do ensino médio, o aluno formando sem aquele chamado mínimo esperado. Temos muito, né? A maioria, né, graças a Deus, passou dessa, vamos dizer assim, né, a base ele tem, né? Mas temos alguns casos como isso aqui, o aluno está lá no 1º ano e não consegue fazer. Eu falo, né, do ensino médio, 2º ano, não consegue, totalmente desinteressado. Eu tô chocada, na verdade eu tô querendo chorar. E olha que nós não temos um caso desse na minha família, é tudo normal. Normal, todo mundo passando de ano, todo mundo sabe ler, aprendeu a ler na fase que tinha que aprender a ler. Eu aprendi a ler no prézinho, eu tinha tanta vontade de saber ler, que eu lembro que teve a Secretaria de Educação uma vez foi lá na escola para tomar leitura, eu fui a aluna que li melhor, eles ficaram surpresos, eu não estou falando assim, inventando isso que não, com a qualidade da minha leitura na 2ª série. A qualidade da minha leitura, eu lia perfeitamente como um adulto. E hoje você pega um negócio desse daí, cara, o pai não tá com depressão, o pai desse menino tá com depressão, não? Você olhou? Não, procurou saber se o pai dele tá com depressão? Esse aluno específico eu não tenho, né, o retrato dele, mas assim, a gente vê também, isso é muitas vezes que é o que você está colocando, que esse retrato ele não vem do aluno por si só. Esse retrato ele traz uma parte da sociedade em si. O descuidado ele também traz uma ação governamental de que o governo tem que cuidar das pessoas. O governo tem que dar conta de tudo e não dá. Como eu falei, essa educação, esses princípios, esses valores são a família que dá. Então a gente pega aí, por exemplo, uma ideia, né? A ideia é boa, como eu falo, né? A teoria sempre é boa, mas na prática não é. Por exemplo, da escola em tempo integral. Ótima ideia. Mas eu tenho, como eu falei, né, trabalhei. Eu pego alunos que os pais deixam os alunos dormindo na escola, 7 horas da manhã, por exemplo, e buscam eles 7 horas da noite, dormindo de novo. Porque passou o dia correndo, pulando, seja de atividade. Aí que hora que o pai vai educar, que hora que o pai vai colocar religião, que hora que o pai vai trazer princípios e valores para esse filho. Não dá. Aí ele deixa que na mão de quê? Do governo, do poder público. O poder público não dá. Você põe um aluno lá, né, a gente está a rádio com o contexto, né, vamos dizer, gospel, evangélico,
você tem alunos que falam, você é o quê? Eu me considero evangélico, cristão. Mas espera aí, mas a música que você estava cantando com seus colegas ali não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com exaltação. Porque a influência, principalmente depois de 10 anos de idade, né, dos colegas, das amizades, ela é assim, gigantesca. Então ainda que o pai fala, faça isso, tal, o aluno, pela influência das escolas, que eu falei, aí o menino fica lá de 7 horas da manhã a 7 horas da noite, sendo bombardeado o tempo todo. E não vou citar aqui exemplo, mas de tudo. Seja por música, seja por vídeo. Isso aqui, celular. Há uma lei estadual proibindo o celular em sala de aula. Essa lei ela é rasgada toda hora, todo dia. Tem aluno que você toma o celular, eu vou chamar meu pai para você. Aí o pai vem e briga conosco, porque eu tomei o celular de um aluno sem ter uma lei que diz que não é para trazer celular, é proibido o uso do celular em sala de aula. Como é que os pais estragam os filhos? Então assim, nós temos, como eu falei, um reflexo da sociedade hoje em dia. Então, vamos dizer, estão quase todos perdidos, né? Há esperança nesses bons, e aí, mas que ao olhar aqueles pessoas, né, que está aí de qualquer jeito, vamos dizer assim, né, querendo ou não, vai desmotivando tanto o corpo profissional quanto este aluno. Quando você falou, eu era uma ótima aluna, mas você vai um ano dedicando, 3, 4, e vendo aqueles maus alunos, teoricamente, tendo o mesmo resultado que você está dedicando, é natural. Não é o correto, não é o ideal, mas é natural. Aí que eu falo da importância, pelo menos desses pais que querem, né, que tem esse ideal com o filho, que acompanhe seu filho. Fala para o seu filho, não fique no meio desses alunos, faz, dedique, estude. Você falou, porque se eu pego o caderno do meu filho... Eu não choro, eu fico com depressão. Não, mas eu olho que, olha, cadê seu caderno de português? Segunda-feira. Não, pai, o professor não deu nada, não. Terça-feira, deu nada. Quarta-feira, não teve trabalho. Quinta-feira, não teve para casa. Sexta-feira, não fez exercício. Eu vou lá na escola na hora. Pois é. Fala aqui, ou meu filho não está fazendo nada, ou então aqui, esse professor tem que ser exonerado, tem que tirar esse professor. Porque aqui, o caderno do meu filho não tem nada. E não é o professor. Sim. Eu te garanto, 99% dos professores dedicam, buscam, estudam, passa exercício, passa para casa, tenta dar aula, mas o aluno, como nós estamos fazendo dentro desse contexto, pela falta de acompanhamento familiar, o aluno está do jeito que quer dentro da escola, vivendo essa triste realidade. Fala que uma triste realidade, e ao se deparar no mercado, né, de trabalho, ao se deparar, como falei, né, eu tive essa vivência também dentro da rede privada, com o aluno da escola privada, é uma realidade, sim, incomparável. É incomparável. Otácio, mas você acha que se houvesse uma manifestação popular, seria interessante, mudaria isso, de não passar os alunos? Seria. Então, um monte de pais aí interessados que acabe com isso. Você acha que seria possível um manifesto, alguma forma de... Estrela, seria possível, mas vai se levar-se anos. Porque essa educação, ela veio, essa ideia, né, ela veio lá de Karl Marx, né, de anos e anos atrás. Passou hoje, né, nós temos a cultura, meu chamado patrono Paulo Freire, que então assim, foi uma base que foi formada de décadas e décadas e décadas para chegar no que é hoje. Então tem essa possibilidade de mudar, mas vai se levar-se anos, porque hoje eu tenho, né, até estava fazendo um estudo também relacionado a isso, pode dizer que 80% dos professores são professores, né, chamados progressistas, né, para quem está, né, nos ouvindo entender, são professores alinhados à esquerda. E o pensamento da esquerda é este. O pensamento da esquerda, se não pode reprovar o aluno, ele tem que passar, porque senão ele fica lá para trás. Mas e o resultado no final? O resultado no final essa realidade que nós temos aí. Então, assim, pode-se fazer, né, a minha vinda aqui, um dos intuitos até é esse, alertar a população, alertar o poder público, alertar políticos, né? Nós temos aqui, né, em Minas Gerais o deputado Nicolas Ferreira, né, que está seu finalzinho como presidente, né, da Comissão de Educação. Se talvez é um discurso para chegar, para levar isso à Câmara, porque isso foi feito, né, lá na Câmara dos Deputados, que foi feita a LDB, que foi feita essas leis, essas diretrizes, lei de diretrizes básicas, né, que traz o currículo de que tem que ter trabalhado, estudar nas escolas. Então tudo isso é lei. Para derrubar uma lei dessa, como, né, a maioria das pessoas pensam dessa forma, eu falar a maioria dos acadêmicos, né, é difícil
de mudar esse pensamento, como eu falei, que foi construído durante décadas. Mas é preciso desconstruí-los, porque senão daqui a uns anos não vamos ter bons professores, porque eu falou, o professor, talvez o que vai me ouvir, né, essa chamada entrevista aqui, vai se desmotivar, então quem é bom ele vai para outra área. Sim. Aquele que já está, o índice, se eu for te falar que vocês são gigantescos, professores com antidepressivos, professores com afastamento, quase toda escola que eu trabalho tem professor que tem que tirar de licença porque o aluno é pressionado. Aí o que o governo faz? Tentou, vamos passar todo mundo que vai dar certo. Passou, mesmo assim que acontece hoje, principalmente no ensino médio, há uma defasagem grande, há uma desmotivação, o aluno sai, que o governo saiu agora do Lula, o programa Pé de Meia, ele paga o aluno para estar na escola. Achei um absurdo, na minha época não tinha nada disso. R$200 cai no bolso por mês? Por mês. Vou voltar a estudar. E no final, você vai fazer uma grana boa. E no final, esse aluno ainda ganha o bônus. Agora eu vou te falar, esse aluno para estar lá, Estela, ele tem que ter, digamos assim, um bom comportamento. Vamos dizer, tem que ter um boletim exemplar. Vamos usar esse termo aqui para a gente compreender. Agora, eu, professor, você acha que eu vou reprovar um aluno desse? O aluno do ensino médio com 16 anos, com 15 anos, eu vou correr o risco de ter a minha família ameaçada? Eu vejo isso, professor, porque, professor, você vai me dar essa nota mesmo? E o meu carro parado lá na rua? Então, assim, é um problema gigantesco. Não, na rede pública. Eu estou falando desse programa Pé de Meia. Porque para o aluno, ele receber esse valor, igual eu falei assim, tem que estar ok. Não, sim. Só que o aluno, às vezes, ele não faz nada. Mas as ameaças... Se eu colocar lá que ele fazer nada, ele não vai receber nada. Só que por trás disso, é um dos problemas dos professores que eu falei. O professor, ele é pressionado. O professor, ele não é o meu caso, graças a Deus por isso, mas tem relatos de professores que sofrem ameaça. Porque o aluno, ele só faz a inscrição, é como o Bolsa Família. Obriga o aluno a estar lá matriculado. Mas às vezes, o filho desse aluno está lá matriculado, o filho não, né? O pai desse aluno, desse estudante, ele querendo não usar o termo que ele é o dono do tráfico, né? Ele é o dono da boca lá. E aí você vai reprovar um aluno desse que vai cortar do pai, dono da boca, porque se ele não tiver aprovação, é cortado o benefício. Você vai dar falta para esse aluno, o professor não vai fazer isso. Então, assim, é um problema, como eu falei, né, que leva décadas, mas temos que trazer luz, né, alertar a população em si, como você falou. Que é um movimento pequeno, baixo, talvez que se iniciar agora, mas que tem que ser iniciado. Tem que irmos atrás disso, porque eles falam que a educação é a base de tudo se inicia com a educação, mas tem que ser iniciado. Nós nos dispusemos aqui a iniciar este trabalho de alerta, porque senão a sociedade brasileira está fadada ao fracasso. Nosso horário acabou. Ok. Nós nem falamos tudo. E eu queria saber Ficamos na primeira pergunta. Que dia que você vai poder voltar, porque esse papo a gente não pode parar ele do jeito que a gente vai parar aqui, porque tem perguntas interessantíssimas que eu preciso fazer para você e não vai dar. Queria até ler um comentário aqui, ó, da Célis, que ela disse assim: meu filho faltou muito, muito mesmo, mas ele teve muito problema de depressão e pânico e etc. Inclusive ele até perdeu o pai na pandemia. Ele era muito grudado com o pai dele. Mas ele sempre tira notas excelentes nas provas. Aí é um caso diferenciado, porque o problema não é inteligente, né? É o caso que a prefeitura nos orienta, tentar resgatar esse aluno, ainda que ele tenha muitas faltas. Ok, é o caso, né, relatado e o aluno conseguiu. O problema é só quando o aluno tem bastante falta e não tem o conhecimento adquirido. Aí vira um X a questão. Sim. Vou mandar aqui rapidamente, Tássio. Só um abraço aqui para Ana Paula, que ela pediu uma música. Ana Paula, lá do bairro Recanto Verde. Gostaria de pedir um louvor, escape. Deus abençoe essa tarde abençoada. Ana Paula, a gente não vai conseguir tocar o seu louvor, mas amanhã, quando a gente abrir o programa, a gente já vai colocar ele. A Ide mandou aqui: estou ouvindo no rádio a entrevista agora. Várias pessoas mandou mensagens aqui. Tá, mas a gente não vai conseguir, porque lá já terminou mesmo o programa. E eu queria até te fazer uma pergunta. Como que é trabalhada a questão dos alunos de inclusão, monitores, ajudantes? Como que é? Você tem que falar isso com 1 minuto. Você consegue ou você acha que a gente deixa isso para a próxima
Não podemos aqui para a gente... Né, porque eu vejo muitas pessoas confundar. comentando, reclamando sobre essa questão da inclusão nas escolas. Eu não sei se é números oficiais, mas que eu tenho, né, passado por mim hoje, são cerca de mil estudantes que nós temos em Contagem. De alunos que precisam de monitores, de acompanhamento, chamar aluno de AE, algo nesse sentido, né, são alunos de necessidades especiais. E temos 300 profissionais para acompanhar. Desses 300 profissionais, muitos deles são profissionais não capacitados no sentido de formação acadêmica. Peraí, só para esclarecer, são 1.000 alunos de inclusão. Sim. E 300 cuidadores? Cuidadores, monitores. Então fica 700, 100. Dá-se entender que às vezes tem uma pessoa que cuida de 2, cuida de 3. Mas que já é extremamente difícil cuidar de um? Extremamente difícil cuidar de um. É um dos problemas que nós temos. Então, assim, como você falou, né, é uma pergunta longa também para se responder. Uhum. E quando tem um cuidando de 3, ainda tá bom. O problema é quando tem a sala de aula, tem 2 alunos que precisam de um monitor para acompanhar e não tem ninguém. Aí é um problema maior ainda. Tem alunos, né, com suas diversas dificuldades, né, hoje até porque hoje mesmo em Contagem não é a prefeitura que gera. Ela contratou empresas, se não me engano, hoje é 3 ou 4 que alternância, e aí põe na mão desse terceirizado, ele contrata sem esses critérios, né, que no mínimo acho que seria concurso, profissionais, treinados, capacitados, graduados, o que não é hoje. Infelizmente, a gente vê pessoas com 20 anos de idade, que formou lá no ensino médio, né, com todo respeito, mas poderia ter, no mínimo, né, uma formação que os preparasse melhor para cuidar desse aluno. Então, às vezes, nós temos pessoas despreparadas para cuidar deles, e muitas vezes nós temos alunos que têm denúncias. Até a Raquel Morato, uma conhecida nossa, denunciou aí alunos que precisam de acompanhantes e não conheço tem. demais, Raquel Morato, deixa um abraço aqui para ela. Raquel, um abraço, pedir que você vai vir aqui no nosso programa, bater um papo conosco. Convite aí, hein? Isso. Pode continuar, me desculpe. Mas, assim, são pessoas que são alunos que precisam, e a prefeitura também deixa a desejar nesse critério. E, como eu falei, eu estou trazendo um aspecto aqui, porque eu, nesse último ano trabalhei em Contagem, mas perpassa para o Brasil todo. O Brasil todo tem essa dificuldade, que eu falei, né? Um problema amplo, né, que precisa ser jogado à luz aí para nós ter uma população, uma sociedade melhor no futuro. Otácio, Samuel, você pode ir preparar alguém para ligar? Otácio, que dia que você pode voltar aqui para a gente continuar esse papo? Porque eu fiz uma pergunta para você e tem várias aqui que a gente precisa conversar sobre isso. Sim. Você pode voltar semana que vem? Eu tenho uma viagem marcada. Não, você não vai viajar mais. Cancela. Minha esposa me mata. Mas a gente vamos tentar programar assim. Mas vamos programar mesmo. Mesmo que não dê para... Nós vamos, né, como tem muita coisa, são escolas, né, na Prefeitura de Contagem está fechando. A gente precisa... deixa eu te mais uma vez te interromper. A gente até trouxe esse assunto esses dias, porque a gente recebeu essa denúncia de que a Prefeitura estava fechando escolas. Aí eles mandaram para mim que era mentira, que não estava fechando. Aí eu entrei em contato com o sindicato falou que estava fechando 3 escolas, e tem que passar os nomes, que claro que eu não vou lembrar aqui agora, mas estava fechando 3 escolas, sim, eles fizeram até manifestação, teve, aqui mesmo em Nova Contagem, eles cancelaram uma chapa para candidatura à diretoria, porque ia fechar um turno, sabe, da escola, sim, além das 3 escolas fechadas, que não era aqui da região. Então, assim, estava uma confusão e a menina explicou muito bem explicado. Então, além deles quererem fechar, ainda eles mandaram para mim uma nota que não era verdadeira, sabe? Sim. Me fala sobre isso aí enquanto o Samuel está preparando ali para ligar. Na hora que você coisar, você já... Pois houve sim esse fechamento. Realmente, né, a sociedade em si, cada dia está nascendo mais crianças. Né? Isso também é um problema global, digamos assim, para o Ocidente. Sim. Cada vez mais tem pessoas que preferem cuidar de cachorro do que ter um filho. Então, realmente, o número vai se caindo. Só que eu vejo como ideal, justamente, não fechar essas escolas e ter um número ideal de alunos em sala de aula. Porque eu já entrei em sala de aula com 37 alunos. 37 alunos, 38 alunos precisam dar aula. Então, já que está reduzindo o número, não, porque agora só tem 20 alunos em cada sala de aula. Ótimo, ideal. É com 20 alunos mesmo, que é o ideal para a pessoa trabalhar. Porque você imagina, com 30 meninos gritando dentro de sala, 35 é o que eles querem. Então está fechando, porque está falando, reduzindo o número de alunos, mas assim, nós estamos reduzindo, não que está abaixo, mas reduzindo para o número ideal. Só que, né, obviamente, vai financeiro
envolve isso aí. Então eles querem ter cerca de 30 alunos dentro da sala de aula, desgastando o professor, sacrificando os alunos mesmo, né, porque tem a defasagem no ensino com a sala de aula lotada, mas talvez seria justamente a ideia isso. Não, então nós vamos manter a sala de aula, vamos manter as escolas com um número reduzido de alunos. Reduzidos não que está abaixo, mas no número ideal. Porque você pegar um aluno de 8 anos, 10 anos de idade, com 30 alunos dentro de sala, 33, 35, isso aí vou falar que é desumano, não, mas é muito ruim, muito complicado. Tássio, queria agradecer você. A gente não vai ligar, Samuel, a gente vai só avisar quem foi o sorteado hoje, né? Dá pra ligar? O Samuel vai ligar ali rapidinho, enquanto isso você vai mandar os seus abraços. Bem rapidamente, porque eu já estourei, senão eles vão me tirar daqui. Deixar um abraço para a família, né? Nossa esposa, nossos filhos. Deixar um abraço para a igreja Portais Eternos, pastor Watson. Deixar um abraço para a sociedade, né? Toda a população de Contagem, aos meus alunos. Dizer que em breve nos encontramos. E depois só ressaltar nesse último segundo também essa questão da ideologia, lembrar que a Prefeitura de Contagem, dia 8 de março, pôs um homem palestrando lá na Escola Geral do Basílio. A gente vê essa ideologia nefasta, né, sendo espalhada nesses governos que nós temos hoje de esquerda. Pai, mãe, converse com seu filho. Pai, mãe, converse com seu filho, que ele está aprendendo, que ele está sendo palestrado, que ele está sendo ensinado em sala de aula, para você não ter uma surpresa no futuro. Porque você falou com um homem para palestrar, mas você não falou que esse homem estava de salto e vestido de mulher para palestrar para as crianças. Então isso é muito sério, muito grave. E eu acredito que a igreja precisa se posicionar, porque nós somos cristãos e a gente sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Samuel, vamos lá ligar? Vamos ligar aqui, gente, rapidinho. Não esqueça de dizer: estou ligado no programa Voz de Nova Contagem, na Rádio Missões FM. Quem está patrocinando o sorteio de hoje é a Du Salgados. Estou ligado na rádio. Sumiu? Oi? Sumiu, Samuel. Tá ligado, mas não falou quem é. Quem tá ligado aí? Estou ligado na rádio. Infelizmente, mais uma vez a gente não conseguiu dar o prêmio, porque a pessoa não falou a frase correta, mas a gente tenta amanhã de novo, né, Samuel? Gente, voltamos amanhã às 15 horas. Obrigada pela companhia de vocês, que Deus abençoe. E amanhã estaremos aqui com mais um convidado. Eu espero você. Fiquem com Deus.